Vamos falar sobre este assunto que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, proposta que aumenta o número de membros do Conselho e permite que parte dos integrantes seja indicada ou eleita pelo Poder Legislativo. A proposta também prevê que o Código de Ética do Ministério Público passe pelo Congresso Nacional. Nós vamos conversar sobre este assunto com o autor da proposta, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT, que gentilmente atende a CNN nesta manhã de quarta-feira. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Luciane. E bom dia, Brasil. Deputado, é notório que o Ministério Público teve um papel de absoluto destaque nos últimos anos, especialmente durante a Operação Lava Jato. Uma parte importante desse trabalho também foi contestada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu haver incorreções em muitos procedimentos adotados pelos procuradores. Como estabelecer um balanço nessa discussão entre a necessidade, sim, de maior controle sobre o trabalho de uma determinada categoria que comete erros, como cometeu alguns durante a Operação Lava Jato, e algum desejo de controle daqueles que foram alvos de investigações pelos procuradores, no caso, vocês políticos, deputado? Colombo, nós temos muito apreço pelo Ministério Público. Aliás, quem foi o relator do capítulo do Ministério Público na Constituinte foi então o deputado do PT, Plínio de Arruda Sampaio, que deu muito poder ao Ministério Público. Mas desde então uma pergunta ficou no ar: quem controla o Ministério Público? Porque toda instituição, num sistema democrático, ela tem que ser controlada. E aí vamos aos problemas. O Ministério Público, o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, já faz 5 anos que eles discutem o Código de Ética. Então, em 5 anos não se tem um Código de Ética, qualquer instituição tem um Código de Ética. E já faz 5 anos que eles não aprovam o Código de Ética. Tanto que um dos dispositivos dessa PEC é pedir para que em 120 dias eles enviem o Código de Ética para ser aprovado no Congresso Nacional. Em segundo lugar, inclusive foi objeto de um editorial do jornal Estado de São Paulo, diz: o Conselho Nacional do Ministério Público virou uma instituição corporativa sindical, porque não pune ninguém. E uma instituição que não puna os seus membros é uma instituição que estimula o abuso. Toda instituição tem que punir os seus membros. Evidentemente que não se está aqui tratando de interferir na autonomia do Ministério Público, em nenhum aspecto. O que está se propondo é que um membro do Ministério Público, sendo ele procurador, atual procurador ou ex-procurador, seja corregedor escolhido pelo Congresso Nacional. O Ministério Público tem maioria no CNMP, continuará tendo 8 membros. Um procurador vai ser o corregedor, escolhido pelo Congresso Nacional. Ora, se é o Congresso Nacional que escolhe o Procurador-Geral da República, por que o Congresso Nacional não pode escolher o corregedor? E outra pergunta que eu faço: qual o problema do corregedor ser escolhido pelo Congresso Nacional entre membros da carreira e procuradores, que é um colégio de 50 membros? Qual é o receio que eles têm de uma escolha desse tipo? Alguém da carreira deles que vai ter maioria de membros do Ministério Público. Por que eles estão resistindo tanto e chamando isso de interferência? Então, deputado, deixa só eu interferir na sua resposta aqui, atropelando a Elise e a Luciana, mas eu prometo que vai ser minha última pergunta aqui, só para não perder esse gancho. Na hora em que o Congresso Nacional passa a escolher o corregedor, que é
o órgão, a Corregedoria do Ministério Público, que é o órgão que tem a obrigação de avaliar o desempenho, o trabalho, a forma como são tocadas as investigações do Ministério Público. Na hora em que esse Conselho do Ministério Público passa a ter autonomia para anular portarias, para instaurar investigações, para, na prática, interromper investigações, não se trata de uma interferência de um mundo num outro mundo, de um mundo político no mundo do Ministério Público? Não seria a mesma coisa que um outro órgão, por exemplo, escolher o Conselho de Ética, o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que muitas vezes também é acusado de não levar adiante denúncias contra os seus, ou seja, também é acusado de corporativismo, deputado? Colombo, recentemente nós caçamos a Flor de Lis, caçamos o Eduardo Cunha, caçamos o Boca Aberta. O Congresso Nacional tem uma comissão de ética e tem um código de ética, que o CNMP não tem. Em segundo lugar, o Congresso é que nomeia o Procurador-Geral da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Congresso é quem escolhe os membros do CNMP e entre membros da carreira. Então, o Congresso Nacional sempre teve essa competência e estende essa competência. Em terceiro lugar, é importante dizer que não se mexe aqui no combate à corrupção. Inclusive, esse item que você colocou de poder revogar alguma atuação deles, algum ato que eles tenham praticado, foi objeto de um diálogo nosso com a CONAMP e com a NPR, no sentido de destacar esse ponto para retirá-lo do texto. Inclusive, é um destaque do PT. Não é? Agora, você fala da Lava Jato. Né? Eu achei importante você trazer isso. Nós temos que combater a corrupção. Mas a Lava Jato errou no combate à corrupção, porque quando você tem uma empresa que tem a corrupção na empresa, o que o mundo todo faz? Retira o gestor corrupto, pune o gestor corrupto e preserva a empresa. Aqui no Brasil, o que fizeram? Destruíram as empresas e os gestores corruptos estão gozando das suas riquezas. Fizeram delação premiada, estão riquíssimos e as empresas acabaram. Essa maneira de combater a corrupção não é a maneira correta e não é a maneira em que o mundo combate a corrupção. Por isso que nós não podemos deixar uma instituição sem que ela tenha controles, sem que ela tenha formas de controlar os abusos, porque dos abusos advêm erros que não sei quando que o Brasil vai recuperar a sua indústria da construção civil pesada que nós perdemos durante a Lava Jato. Um procurador na Lava Jato, somente um, ele demorou 52 vezes para julgar o processo dele. Sabe o que aconteceu com o processo dele, Colombo? Prescreveu. Ele jogou na chicana e prescreveu o processo. Por isso que o jornal Estado de São Paulo chama o CNMP de um sistema corporativo sindical, que só deixou crescerem privilégios salariais e privilégios para a carreira, mas não puniu seus membros. Deputado, desculpe a deselegância de interrompê-lo, mas justamente aproveitando um gancho que o senhor nos trouxe a respeito dessa fiscalização, porque o Conselho é responsável, de fato, por fiscalizar a conduta de membros do Ministério Público. Essa proposta, então, sugere que, do número de integrantes desse conselho, ao invés de 2 indicações virem do Legislativo, que agora seja o dobro, que sejam 4 nomes indicados pelo Legislativo. Então, os parlamentares já têm esse direito de indicar 2 nomes. A proposta é que sejam 4. Por qual motivo o senhor defende que possa haver uma fiscalização maior agora, caso seja aprovado, com 4 integrantes do parlamento? Os 2 que ocupam não estão conseguindo, de fato, fazer o seu trabalho? A maioria de membros do CNMP, Elisa, são do Ministério Público, da carreira do Ministério Público. A única mudança que acontece de fato nessa PEC é a indicação do corregedor do Ministério Público pelo Congresso Nacional entre membros da carreira de procurador-geral.
ou atuais procuradores-gerais ou ex-procuradores-gerais, que é um colégio muito pequeno de 50 pessoas no Brasil. Essa é a mudança que está sendo feita. Por quê? Porque a avaliação desses 15 anos do CNMP é que ele teve muita dificuldade de punir os seus próprios membros. Mas quem vai punir daqui para frente? Eles mesmos. Só que o que não se pode, porque qual é a diferença do Congresso Nacional escolher e deles escolherem o corregedor? A diferença é que quando eles elegem o corregedor, para o corregedor chegar à condição de corregedor, ele faz tantos acordos e dentre esses acordos o que nós temos visto é de afrouxar a punição aos seus membros. Então, o que nós queremos é um Ministério Público continuando com as suas atividades que são nobres para o nosso país e, ao mesmo tempo, ter capacidade de punir os membros faltosos. Eu gostaria de saber sobre a viabilidade do projeto, inclusive falando sobre a alegação dos subprocuradores. Eles soltaram aí uma carta e falam em inconstitucionalidade da PEC, falam também em descaracterizar a destinação constitucional autêntica, reduzindo a um sombrio instrumento de opressão e intimidação dos membros do Ministério Público. Existe contaminação política nesse debate, deputado? Olha, Luciana, veja, eles reagiram de uma maneira muito agressiva, violenta. Primeiro, que é uma PEC, é uma mudança na Constituição. Uma PEC inconstitucional. Qual é a inconstitucionalidade dessa PEC, já que quem aprovou o Conselho Nacional do Ministério Público foi o próprio constituinte derivado? Não vejo inconstitucionalidade, mas eles poderão arguí-la caso eles entendam assim ao final da votação. Ao mesmo tempo, não temos nenhum objetivo de vingança, nenhum objetivo de retaliação, de limitar a autonomia. O nosso objetivo é aperfeiçoar os mecanismos de controle, os mecanismos de correição do Ministério Público. É uma carreira admirada pelo povo brasileiro, mas também o povo brasileiro tem enorme preocupação com o ambiente de impunidade dentro dessa carreira. E é por isso que nós queremos aperfeiçoar de uma maneira muito modesta. Olha, Luciana, sabe como eu fui acusado por muitos promotores do Brasil? Eles me acusaram de ser muito modesto, dessa PEC ser muito conservadora. Talvez nós tenhamos que discutir mais para frente o controle mesmo social do CNMP e do CNJ. Aqui é muito modesta a mudança. E por essa razão que eu vejo a resistência deles em analisar uma proposta tão modesta. Você imagina alguma coisa mais ousada, mas o objetivo nosso é aperfeiçoar o controle, porque nenhuma instituição pode sobreviver sem controle social num regime democrático. Nós conversamos aqui na CNN com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira. Deputado, bom dia de trabalho e até uma próxima. Obrigado pela atenção com a gente. Muito obrigado, Colombo, Elisa, Luciana. Muito obrigado, Brasil.